Gente, bom dia a todas e todos. Eu sou a professora Adriana Nunes Correia, eu sou professora titular da Universidade Federal do Ceará e atualmente sou uma das coordenadoras do grupo de eletroquímica e corrosão desta universidade, o GEOCOR. Inicialmente eu gostaria de dizer que é um prazer participar dessa série de webinars do CESUSQUEM e quero agradecer a todos, na pessoa da professora Lúcia Mascaro, pela oportunidade de contar, de conversar um pouco sobre o que a gente tem feito no GeoCor nos últimos tempos. Hoje, a gente vai conversar um pouco sobre os sensores, sobre os biosensores eletroquímicos para a determinação dos contaminantes ambientais. O nosso grupo de pesquisa, o Grupo de Eletroquímica e Corrosão, o GEOCOR, ele sempre teve tradição em diferentes estudos nas áreas de corrosão, de eletrodeposição e de eletrocatálise. Mas em 2006, aproximadamente 15 anos atrás, a gente deu início a estudos em desenvolvimento de metodologias eletroanalíticas, basicamente em função de uma demanda represada que os nossos estudantes tinham, né? Ou seja, o interesse que os nossos estudantes tinham na área de química analítica, mais especificamente na área de química eletroanalítica. E aí a gente não tinha nenhuma tradição nessa área, então a gente se debruçou sobre o tema, e aí desde então a gente vem tentando contribuir nessa área do conhecimento. Tá certo? Então, hoje a gente vai falar especificamente de uma das nossas linhas de pesquisa, que é o desenvolvimento de metodologias eletroanalíticas. Então, para além dessa demanda represada, né, que eu comentei, que a gente tinha aqui na Universidade Federal do Ceará, aqui em Fortaleza, no Ceará como um todo, o que é sabido? O que é sabido é que o contexto mundial relacionado à necessidade de aumento de produtividade na produção de alimentos e o consequentemente uso indiscriminado de agrotóxicos, pesticidas, defensivos agrícolas, né, como vocês queiram chamar, também surgiu aqui no Ceará. E aliado a isso, surgiu também uma problemática de saúde pública que fez com que os interesses do nosso grupo de pesquisa se voltassem para esse tema. Então, a gente decidiu que a gente ia, nesse início do nosso processo de estudos, nessa nova linha de pesquisa no nosso grupo, a gente ia se dedicar a esse estudo de desenvolvimento de metodologias eletroanalíticas para pesticidas. Daí aqui nesse slide eu trago algumas manchetes de jornais da época que realmente nos motivaram. Então foi uma pesquisa que a gente fez na época e eu guardo até hoje para ter sempre essa memória do que nos norteou, de onde a gente começou a ter um desenvolvimento e um entendimento do que seria interessante para a gente enquanto pesquisadores nessa área de eletroanalítica. Então, essas manchetes desses jornais, os mais diversos, essas manchetes dão ênfase a inúmeras ocorrências, inúmeras denúncias de casos de contaminação e de adoecimento mesmo de pessoas que tiveram contato, não necessariamente próximo, mas simplesmente pelo contato via aérea, via meio aquoso, com esse tipo de contaminante. Então, a gente tem casos aqui, exemplos, né, no caso, de relatos de contaminação e de adoecimento de pessoas por terem tido contato com esse tipo de composto. Então, na semana passada, eu fiz uma busca rápida no Web of Science para trazer para vocês qual é a impressão da literatura, o que a literatura passa para a gente quando a gente coloca algumas palavras-chave que são interessantes nessa linha. Então, aqui eu fiz uma busca colocando como palavra-chave contaminantes emergentes em inglês. Então, não fiz nenhum filtro, não coloquei nenhum filtro.
Então, quando a gente faz essa busca, quando eu fiz essa busca na semana passada, eu obtive um total de 423 registros, sendo que o primeiro foi em 1991. E por que eu destaco isso? Porque eu destaco isso na perspectiva de mencionar, de mostrar para deixar registrado o quão novo é essa preocupação, ou seja, 20 anos que a gente começou a denominar esses tipos de compostos como efetivamente contaminantes, né? E aí, quando eu fiz um filtro para sensores, apareceram 9 registros e para biosensores apareceram 2 registros. E aqui na Abscissa, vocês podem ver que o interesse, né, os temas de interesse são os mais diversos, desde ciências ambientais, passando por toxicologia e por fisicoquímica, né, que é a nossa área de atuação, por exemplo. Então, essa foi uma pesquisa que eu achei que seria interessante trazer. Uma outra que eu fiz, uma outra busca rápida, foi usando a palavra, ou o termo, melhor dizendo, a expressão disruptores endócrinos, né? Então, quando a gente usa disruptores endócrinos, vem um total de registro 10.665 e também meio que combinando, digamos assim, com a primeira busca, o primeiro em 1992, também regulando aí pelo em torno dos 20 anos. Quando eu apliquei o filtro sensores, apareceu um total de 74 registros, e quando eu apliquei o filtro de biosensores, apareceram 61 registros. Quando a gente faz essa busca com esse termo, disruptores endócrinos, o leque de interesses aumenta. Então, por quê? Porque disruptores endócrinos são todas as substâncias que, por exemplo, podem causar qualquer alteração no sistema endócrino dos seres vivos. Então, eles podem, por exemplo, inibir a produção de algum hormônio ou então produzir em excesso algum tipo de hormônio. Então, esse leque ele se abre um pouco, porque está ligado também um pouquinho à parte farmacológica. Então, aqui a gente tem, para além da química analítica, né, que seria o esperado no nosso entendimento, a gente também tem a parte de farmacologia, tem a parte de biologia reprodutiva, porque esses contaminantes, eles também afetam. Além de causarem doenças, assim como câncer, também eles promovem uma alteração no sistema reprodutivo, e aí você tem casos de infertilidade que não teriam, por exemplo, nenhuma causa com uma explicação um pouquinho mais lógica, né? Digamos assim. Então, essas duas buscas bem rápidas que eu fiz foi para posicionar vocês em como hoje, pelo menos na perspectiva dessa base de dados, a gente tem o interesse, né, ou a contribuição, digamos assim, de diferentes grupos de pesquisa de todo o mundo, né? E qual que é a origem desses contaminantes ambientais? Então, a origem desses contaminantes ambientais é a mais diversa. Então, você pode ter como contaminante ambiental fármaco, pesticidas, os plásticos. Agora a gente está se preocupando bastante com os microplásticos, as tintas, os corantes, os adesivos, os produtos de higiene pessoal e cosméticos, os retardantes de chama e os hormônios naturais e também os sintéticos, né? Então, todas essas classes, digamos assim, de compostos orgânicos, eles são bastante utilizados no nosso cotidiano. Então, se a gente usa bastante, é de se esperar que a gente os descarte também de maneira bastante elevada, né? Então, o que a gente tem no nosso país? O que a gente tem no nosso país é uma falta de legislação oficial que controle, que fiscalize, que qualifique as águas naturais e os alimentos, né? Ou seja, será que aquela água que pretensamente eu estou
ingerindo, ou então eu estou comercializando como água potável, se eu tivesse uma legislação, se eu aplicasse uma legislação que levasse em consideração a presença desses tipos de contaminantes ambientais, será que essa água continuaria podendo ser classificada como potável? Será que os alimentos que eu ingiro, as frutas, as verduras, as hortaliças que eu ingiro, será que se tivesse uma legislação que as qualificasse, que as analisasse, será que elas poderiam continuar sendo ingeridas? Essa é a falta de legislação a qual eu me refiro. Então, como a gente não tem essa legislação em vigor, a população em geral, nós, né, estamos expostos à contaminação, às contaminações as mais diversas, que colocam em risco a nossa segurança alimentar, tá certo? A segurança alimentar deve zelar pela qualidade da água que a gente ingere, deve zelar pela qualidade do alimento que a gente consome. Porque, por exemplo, as águas naturais e os alimentos in natura, por exemplo, que se eles contiverem traços, resíduos de alguns desses tipos de contaminantes, eles podem chegar até nós por meio da ingestão, tá certo? Então, essa é uma preocupação bastante importante que a gente teve em 2006, 2007, quando a gente definiu a nossa linha de trabalho em eletroanalítica, e essa preocupação, ela permanece até hoje. Então, ao longo desse tempo, no nosso laboratório, a gente desenvolveu diferentes metodologias analíticas. Aqui eu tentei citar todas as substâncias que a gente trabalhou, eu devo ter esquecido alguma, mas a gente trabalhou com pesticidas como carbaril, carbofurano, dimetomorf, trabalhamos com antibióticos como cefalexina, cefuroxima, nimesulida, né, que a gente consome bastante, com anti-inflamatório. Então, diclofenaco, que é também anti-inflamatório, dipirona. E uns não tão comuns, como cetoconazol, que é um antifúngico que pode ser tanto classificado como fármaco como pesticida, desculpa, clorexidina, que é um enxaguante bucal, haloperidol, que é um antipsicótico. Então, enfim, vários compostos orgânicos foram utilizados no desenvolvimento das nossas metodologias. E a gente utilizou como matrizes para analisar, para avaliar, testar a potencialidade dessas metodologias, a gente utilizou as mais diversas, como as frutas, as verduras, carne, leite, as próprias águas naturais, águas da torneira, água que a gente coletou em estação de tratamento, de efluentes, e também nas diferentes apresentações de formulações farmacêuticas. Aqui eu coloquei só comprimido, cápsula, mas a gente também pode aplicar as nossas metodologias analíticas, eletroanalíticas, em pomadas, em cremes, em shampoos, em injetáveis, ou seja, a eletroanalítica é uma ferramenta, ou traz uma ferramenta se apresenta, né, como uma ferramenta bastante versátil no desenvolvimento dessas metodologias eletroanalíticas. Então, aqui eu destaco alguns tipos de material que a gente vem trabalhando, que seriam os eletrodos de diamante dopados com boro, os eletrodos de nanotubos de carbono. Também nesse ponto eu gostaria de destacar os eletrodos de pasta de carbono, que também podem ser utilizados. Os eletrodos modificados com nanopartículas metálicas, tá certo? Está bastante em voga hoje em dia. E os biosensores, né? E os biosensores, eles também são sensores,
mas só que na sua construção, na construção da plataforma dos biosensores, a gente tem que contar com a presença de um elemento que a gente chama elemento de reconhecimento biológico, que pode ser um anticorpo, pode ser um DNA, pode ser uma fita um pedaço, né, de uma fita de DNA. No nosso caso, a gente sempre trabalhou com enzimas, tá certo? Em função da nossa expertise, ou pela falta, né, de nossa expertise, porque a gente tinha uma limitação, inicialmente a gente tinha uma limitação muito grande do ponto de vista laboratorial. Então, hoje em dia, com o advento, né, do SARS-CoV-2, a gente vem observando o desenvolvimento de sensores, de biosensores, que também são passíveis de serem utilizados na detecção de vírus, por exemplo. Nesse sentido, do ponto de vista de classificar o tipo de material que a gente vem utilizando, aqui eu informo para vocês que a gente tem se dedicado a desenvolver metodologias analíticas usando eletrodos de diamante dopado com boro, e recentemente, em 2019, a gente contribuiu com um artigo de revisão que versa exatamente sobre o emprego de eletrodo de filmes, né? Digamos assim, de filmes de diamante dopado com boro na detecção de fármacos, tá? Das mais diferentes classes de fármacos que a gente pode encontrar. De modo interessante, eu queria destacar para vocês as seguintes características dos filmes de diamante dopado com boro. No que se refere ao fato deles terem uma condutividade elétrica que é semelhante a de alguns metais. Para a gente, na eletroquímica, é extremamente interessante o fato de ter uma ampla janela, um amplo intervalo, né, que a gente chama de potencial, sem que a gente necessariamente tenha a descarga do solvente, ou seja, a gente tem um intervalo útil, amplo de potencial. A gente, em função da reação redox, que eu apresento aqui nessa figura da esquerda, em função dessa reação redox relativa ao par quinona e hidroquinona, a gente consegue fazer, né, gerar diferentes tratamentos superficiais nesses filmes, de modo a gente evidenciar uma característica em detrimento da outra. Então, por exemplo, se a gente quer oxidar um determinado tipo de material, é interessante que a gente tenha na superfície do nosso material terminações de hidrogênio. Então, a gente consegue promover reações outras sobre eletrodo de diamante dopado com boro que a gente não conseguiria em outros tipos de materiais, em outros tipos de substratos eletródicos, né, como a gente chama. Principalmente porque esses compostos orgânicos, eles têm uma característica de se absorverem bastante, né, sobre as superfícies eletroquímicas mais comuns, né, metálicas mais comuns. E aí, no diamante dopado com boro, essa capacidade de absorção ela é minimizada, e isso é muito bom para a gente, por exemplo, renovar, regenerar a nossa superfície eletródica. Daí, um outro ponto de vista que eu gostaria de comentar, que é o que eu tentei representar por essa figura, é o fato de que, hoje em dia, a produção desses filmes ela se modernizou bastante. Então, você consegue interromper o crescimento dos filmes de diamante com uma precisão muito grande. Então, você consegue ter, ao final do seu processo de formação do filme, morfologias as mais diversas. Então, você consegue ter desde esse material aqui representado por essa figura que está com destaque externo em vermelho, desde uma morfologia mais rugosa até essa morfologia representada aqui em D, que é o que a gente chama de nanodiamante, que é o que está hoje em dia recebendo mais atenção dos pesquisadores, tá certo? Então, é um material
de uma definição morfológica mais efetiva do que o que a gente tem como os filmes crescidos, né, de diamante, como a gente efetivamente conhecia, né, até pouco tempo atrás. Então, mais uma vez, a modernização da tecnologia no preparo de filmes, né, metálicos ou então carbonáceos tem ajudado bastante no controle da morfologia. Né? Então, essas figuras elas estão presentes no trabalho da professora Julie McPherson, da Universidade de Warwick, na Inglaterra. Então, é uma pessoa que vem trabalhando constantemente e de forma muito segura nesse tipo nessa linha de pesquisa, melhor dizendo. Então, no nosso grupo, a gente trabalhou com eletrodo de diamante dopado com boro para detecção de pesticida. E aqui eu destaco alguns, tá certo? Que são de quat, de metomorfe, formetanato, tiabendazol. A gente utilizou, esses trabalhos foram realizados pela Célia, pelo William, pelo Whirley. Então, esses nossos estudantes desenvolveram metodologias eletroanalíticas e com sucesso e aplicaram essas metodologias em diferentes amostras de alimentos, né? Então aqui eu coloquei batata, cana-de-açúcar, tangerina, né? O abacaxi que eu falei para vocês lá no começo que aqui a gente tem interesse. Não, acho que eu não falei no começo, mas aqui no Ceará a gente tem um interesse bastante grande do ponto de vista da produção de citros, né? Então a gente tem polos, fruticultores que são bastante eficientes nesse tipo de alimento, de produção de alimento. Então, naquela perspectiva de aumento da produtividade, se faz necessário o uso de defensivos agrícolas, né? Então, uvas na produção de vinho, e mais especificamente águas, né, as águas naturais e medicamentos, né, formulações farmacêuticas quando isso é possível. Então a gente trabalhou bastante nessa área e a gente conseguiu produzir algumas publicações. Se vocês tiverem interesse, para não tornar a apresentação muito enfadonha, com tabelas, números, então depois vocês podem acessar o nosso Lattes, né, que finalmente voltou, ainda bem. Então, toda a publicação está lá e eu já me coloco à disposição para quaisquer dúvidas que vocês venham a ter. Também do ponto de vista dos fármacos, a gente desenvolveu metodologia sobre diamante para prometazina, nitrofurantoína, diclofenaco, imipramina e dipirona. E aqui tem as fotinhas dos nossos alunos lindos, tá certo? Para vocês conhecerem. E quando a gente voltar a ter congressos presenciais, se vocês cruzarem com alguns deles, vocês podem conversar. Eu quero chamar a atenção de um caso interessante, que pode parecer esquisito, mas é o seguinte: em 2008, a gente publica o nosso primeiro artigo nessa nova linha de pesquisa do nosso grupo, né? Um trabalho também do Whirley, que eu acho que eu vi ele por aí, pronto. O Whirley está aí, qualquer dúvida que vocês tenham, o Whirley sabe muito mais de eletroanalítica do que eu, tá certo? Então, o Whirley, em 2008, publicou esse nosso, né, com o trabalho do William, a gente publicou nosso primeiro artigo, e a molécula de interesse foi a prometazina. Daí, se vocês perceberem, aqui eu já vou mostrar, recentemente, em 2020, a gente publica um trabalho também com a mesma molécula, né? E daí vocês podem perguntar assim, nossa, mas o que leva um grupo de pesquisa, 12 anos depois, publicar um artigo com a mesma molécula, tá certo? Então, em 2008, o Whirley, em 2020, está aqui a nossa aluna Raíssa. Então, o que eu quero destacar é o seguinte: aqui a gente tem os nossos voltamogramas de onda quadrada e as respectivas curvas analíticas para as duas metodologias. Aqui do lado esquerdo a gente tem a metodologia com eletrodo de diamante dopado com boro, e aqui do lado da direita a gente tem a metodologia desenvolvida com nanotubos de carbono
um compósito, né? Uma espécie de compósito com nanotubos de carbono e um polieletrólito, que é o polietilenimina. Então, o que é que a gente observa? Se a gente for olhar para os voltamogramas, o que é que a gente já percebe de diferente que nos chama a atenção? Chama a atenção que quando a gente trabalhou com diamante dopado com boro, a gente tinha dois processos, tá certo? A gente conseguia observar dois processos, e quando a gente não tinha diamante, mas sim nanotubo de carbono e polietilenimina, a gente passou a ter um único processo, né? Na época, ou seja, em 2008 e agora em 2020, a gente não se debruçou sobre o interesse de, a gente não teve condição ainda de analisar o porquê dessas diferenças, né, do ponto de vista microscópico, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: olhando aqui para as figuras de mérito, se a gente olhar, por exemplo, a região de linearidade, quando a gente trocou para a plataforma para nanotubo de carbono e para a polietilenimina, a gente não teve um ganho, por exemplo, em região de linearidade que seja significativo. Então, eu posso até dizer que a região de linearidade ela se repetiu. Mas o que eu quero chamar a atenção, e por isso eu trouxe aqui a legenda da figura que está no artigo, é que, por exemplo, quando a gente trabalhou com diamante, a gente precisou, para revelar os sinais, para a gente ter uma intensificação da nossa resposta analítica, a gente precisou de uma etapa de acumulação, como se fosse uma pré-concentração. E essa etapa, ela demorava ou demora 30 segundos. Diferentemente do que não aconteceu quando a gente tinha nanotubo e polietilenimina e o PEI. Então, vocês podem dizer assim, nossa, mas somente essa diferença justifica uma outra produção? Não, mas o que eu quero destacar aqui é que nos experimentos ou no desenvolvimento das metodologias eletroanalíticas é muito importante que a gente ganhe em agilidade, em tempo de resposta, tá certo? A resposta que a gente obtém, a resposta eletroquímica que a gente obtém comparativamente a outras técnicas convencionais é muito rápida. Então, quando eu introduzo uma etapa na minha metodologia de 30 segundos, hoje em dia eu posso dizer que com essa nova metodologia proposta no ano passado, publicada no ano passado, a gente fez um upgrade na determinação da prometazina, porque hoje a gente consegue fazer uma determinação muito mais rápida, que é um dos nossos objetivos. Ganhar agilidade, diminuir o tempo de análise é um dos nossos interesses, tá certo? No desenvolvimento de metodologias analíticas. Então, eu comparei esses dois trabalhos para chamar a atenção disso, tá certo? Que durante o desenvolvimento de uma metodologia é muito importante que o tempo de preparo do material, o tempo de resposta seja bastante reduzido. Então, essa era a comparação que eu gostaria de fazer. Para além desse ganho em agilidade nas análises, né, a gente também tem uma contribuição interessante no sentido de entendimento de alguns processos. Nesse trabalho aqui, por uma historinha bastante interessante, que infelizmente não vai dar tempo eu contar para vocês, mas esse artigo tem uma história muito interessante, mas deixando isso para outra oportunidade, aqui a Rayane fez uma revisão na literatura, à época, sobre os processos redox envolvendo dipirona. E aí a gente encontrou que na literatura o processo, as propostas, né, as proposições mecanísticas para o processo de oxidação da dipirona, que é um medicamento bastante utilizado e pode ser adquirido, né, de forma indiscriminada, e se ele pode ser adquirido de forma indiscriminada, sem prescrição médica, ele também pode ser descartado também de forma indiscriminada, porque aqui a gente não tem uma cultura, né, de descarte de resíduos farmacêuticos.
Então, a Rayane se debruçou sobre essa literatura e a gente viu, com o resultado do trabalho dela, dessa revisão, que existiam na literatura várias propostas, e a gente conseguiu reunir essas propostas mecanísticas em 3 rotas, né? E à época não era interessante a gente estudar, por N fatores, não era interessante a gente estudar esse tipo de aspecto, tá certo? Então, o trabalho da Rayane foi para inicialmente desenvolver a metodologia, então tá aqui, eu mostro para vocês os voltamogramas, a curva analítica, mas ficou sempre aquela questão na nossa mente, sempre aquela a pulga atrás da orelha. Como é que a gente poderia efetivamente provar que existia dentre as 3 rotas, qual deveria ser aquela que realmente acontece em maior ou com maior facilidade, né? Onde facilidade entendam como gasto energético, né? Daí a gente não entende, né, de química computacional, mas eu costumo dizer, os meus alunos sabem disso, que quem tem amigos tem tudo, né? Então a gente tem amigos que entendem e a gente propôs a eles uma parceria. Então, levando em consideração essas espécies aqui que a gente definiu com essas siglas, o que os nossos amigos da química computacional fizeram. Então, calcularam para dipirona oxidada uma vez, dipirona com a retirada de um próton, dipirona oxidada 2 vezes. Então, calcularam a densidade de carga, ou seja, viram onde, em que parte da molécula você tinha uma certa localização de carga. E foram calculadas algumas energias relativas ao processo de adsorção sobre o eletrodo de diamante dopado com boro. Então, a gente construiu uma espécie de diagrama de energia, igual a gente aprende quando a gente está estudando cinética química. Então, aqui a gente tem no eixo X, a gente tem um eixo que a gente chamou de coordenada de reação, exatamente como a gente aprende em cinética química. E aqui no eixo Y, a gente tem a gente tem os valores de energia, só que a gente fez uma normalização. A energia relativa à dipirona neutra, a gente jogou para 0 e depois todas as outras foram posicionadas com relação a essa base. E aí, então, a gente vê esses patamares indicando onde a gente tem os valores de energia para cada uma das espécies, e por meio desse desenho, digamos assim, a gente consegue afirmar que a rota 1, que foi aquela rota, deixa eu ver se eu consigo voltar, pronto, que essa rota que a gente definiu como rota 1 é a mais provável de acontecer do ponto de vista energético. Então, esse trabalho tem essa contribuição e foi muito, muito interessante, porque ele surgiu como, eu arrisco dizer que a maioria das descobertas na ciência acontecem, essa descoberta nossa também aconteceu por acaso, tá certo? Então, a gente se debruçou sobre os dados que a gente tinha e apresentou aos leitores dessa forma que a gente achou mais interessante. Então, aqui o William, acho muito bom o William estar aqui, porque ele está sendo a bola da vez, mas porque o William trabalhou bastante com a gente, e aí, nesse caso específico aqui, eu trouxe uma comparação de novo, para uma mesma molécula, que no caso é o formetanato, que é um pesticida da classe dos carbamatos, bastante utilizado, né, de novo, na cultura de frutas. Então, aqui a gente tem um apanhado de 3 artigos que a gente produziu quando a gente desenvolveu metodologias para formetanato usando eletrodo de diamante dopado com boro, nanotubos de carbono funcionalizados, mas modificados com fitalocianina de cobalto,
E aqui, por último, um biosensor também para formetanato, usando a enzima lacase. Nesse nosso caso específico, o que, que a gente pode dizer? Quando a gente for ler os artigos, a gente observa que a gente não teve uma diferença significativa nos limites de detecção, mas a gente observa que houve uma mudança, houve uma dependência, né, no desenvolvimento da metodologia, desculpa, com o tipo de material que a gente utilizou. Então, por exemplo, eu quero destacar, se eu não estiver errada, o Irlem me corrige, se eu estiver errado, o Irlem me corrige. Aqui, nesse trabalho de 2016, a gente volta a ter uma etapa de pré-concentração, a gente volta a ter uma etapa de acumulação, tá certo? Mas eu quis apresentar esses três para mostrar para vocês como que uma mesma substância, ela pode ser analisada de diferentes formas, utilizando diferentes plataformas, né? Usando diferentes sensores, digamos assim. E aí, com a popularização, digamos assim, desses materiais para além desses materiais carbonáceos, para além do eletrodo de diamante dopado com boro, a gente viu que esses materiais, nas suas diferentes aplicações, nas suas diferentes apresentações, né? Então, a gente pode ter materiais carbonáceos em várias dimensões, né? 0, 1, 2 e 3. Então, a gente pode ter características realçadas e, em função dessas características realçadas, a gente pode ter diferentes aspectos investigados com maior precisão, digamos assim. Então, esses dois reviews são também duas contribuições nossas nessa área. Então, nesse review da Nanomaterials, a gente trabalhou especificamente sobre metodologias para detecção de fármacos em águas e em espécies aquáticas, né? E nesse artigo da TRAC, nesse artigo de revisão da TRAC, a gente trabalhou especificamente com pesticidas carbamatos, da classe dos carbamatos, né, que eu volto a dizer que em função, que se deveu, né, em função de uma característica nossa, em função de uma característica local nossa aqui no Ceará. Nessa perspectiva dos nanotubos de carbono, também considerando uma molécula em comum, nesse caso o acetaminofeno, ou como a gente conhece mais, o paracetamol, alguns dos nossos alunos, eles trouxeram algumas propostas de plataformas diferentes, tá certo? Então, por exemplo, o Lucas trabalhou no mestrado dele com fitalocianina de cobalto, com nanotubo de carbono modificado, né, ou formando um compósito com fitalocianina de cobalto, mas antes dessa modificação era feita uma redução de nanopartículas metálicas, né, nanopartículas de ouro na superfície do nosso substrato, que era carbono vítreo. A Camila, a Rayane e a Michele se debruçaram, a Camila e a Rayane fizeram desenvolvimento de metodologias analíticas, mas também se debruçaram sobre a tentativa do entendimento de como que se daria ou como que se dava o processo de adsorção do paracetamol nas respectivas plataformas, né, nos respectivos sensores. Então, o que que a gente tem? Aqui a gente tem os fotomogramas, as curvas analíticas, e aqui tem o recorte da tabela com as figuras de mérito, que eu quero destacar que efetivamente não tem uma diferença
não tem uma diferença mais gritante do ponto de vista das figuras de mérito, mas eu quero ressaltar a importância de você tentar fazer a modificação da superfície do seu eletrodo no sentido de ganhar alguns pontos, digamos assim, em algumas das características que são importantes no desenvolvimento de metodologias analíticas. Então, aqui, como eu tinha dito, esse da esquerda aqui é a plataforma do Lucas. Então, a gente tinha eletrodo de carbono vítreo, e aí sobre essa superfície a gente reduzia e produzia, né, nanopartículas de ouro, e aí por dropcasting a gente vinha e modificava essa superfície, agora, né, com nanopartículas de ouro, a gente modificava com essa suspensão de nanotubos de carbono e fitalacianina de cobalto. Na sequência, a Camila usa a mesma plataforma que a Raíssa usou para prometazina, desculpa, então agora a gente está aqui em paracetamol, mas lembrando que essa plataforma, nanotubo de carbono IPEI, também pode ser utilizada, né, para prometazina. E, por fim, a Rayane faz uma modificação diferente, agora utilizando como um outro elemento modificador, juntamente com o nanotubo de carbono, o líquido iônico BMIN-PF6. Então, o que a gente pode observar quando a gente analisa esses perfis voltamétricos aqui de voltametria de onda quadrada? Se a gente olhar para os valores de potencial, praticamente não houve nenhuma variação, tá certo? Então, eles estão só mais largos ou mais estreitinhos assim, em função de uma característica da figura, tá certo? Mas se vocês olharem, estão ali em torno de 0,5, aqui no caso do Lucas houve um deslocamento até maior, se vocês quiserem considerar. Mas o que eu quero chamar a atenção é que, para além do desenvolvimento de metodologias analíticas, nos últimos tempos, os nossos trabalhos, eles têm ganho, ou a gente tem tentado dar aos nossos trabalhos uma contribuição maior ao entendimento do processo, tá certo? Então, aqui, no caso do trabalho do Lucas, aqui a gente tem uma figura. Aqui a gente tem uma figura que é representativa dos perfis voltamétricos para as diferentes modificações. E aqui eu quero chamar a atenção que, por exemplo, nessa figura superior, que eu chamei aqui de A, que é o que está no artigo, eu deixei igual que está no artigo para caso vocês queiram olhar depois. Então, aqui nessa imagem de microscopia eletrônica que eu chamei de a gente consegue ver as nanopartículas de ouro dispersas na superfície, e aí quando você junta, né, a essa modificação com nanopartículas de ouro, você junta o nanotubo de carbono, o aspecto muda. Então, é importante a gente perceber que houve mudança morfológica, alteração morfológica. Aqui, no caso, é o trabalho da Camila, juntamente com a Michele, juntamente com a professora Paula Homem de Mello, da Universidade Federal do ABC. Então, nesse trabalho em parceria, o que a gente tentou fazer? A gente tentou ver como que seria a interação do paracetamol com a superfície do nanotubo de carbono, funcionalizado ou não. Então, aqui a representação dessa figura aqui da esquerda é a modificação externa do nanotubo de carbono com grupamentos carboxila, e quando você deixa o paracetamol livre para ele se movimentar da forma que ele quiser, ele prefere ficar dentro do nanotubo. Quando você modifica tanto internamente quanto externamente, o paracetamol prefere ficar fora, se absorver fora do nanotubo. E assim a gente foi fazendo essas combinações. Então, você funcionalizou fora o nanotubo e colocou polietilenimina por fora também no nanotubo. Então, quando você tem essa combinação de grupamentos carboxila por fora e polietilenimina também por fora do nanotubo, o paracetamol prefere ficar, se absorver externamente. E até a situação mais complexa, que foi quando a gente deixou, quando a gente funcionalizou
o nanotubo tanto externamente quanto internamente, e a gente colocou polietilenimina tanto na região externa do nanotubo quanto na região interna do nanotubo, que foi a situação mais complexa que a gente conseguiu simular. Então, nessa condição mais complexa, o paracetamol preferiu se absorver internamente, tá certo? Então, esse foi um estudo bastante interessante e elucidou para a gente e abriu, né, a nossa mente para vários outros aspectos. Para vários outros aspectos, até que a gente conseguiu fazer uma brincadeirinha entre aspas, que foi, aqui é a nossa, nesse eixo nesse eixo Y da esquerda, a gente tem corrente de pico, aqui no eixo X, mais abaixo, a gente tem a concentração de paracetamol, e aí a gente tem a representação da nossa curva analítica. Se a gente colocar mais outro eixo X e outro eixo Y, que seriam em termos de energia de adsorção e número de moléculas de paracetamol, ou seja, nessa figura a gente tem quantas moléculas de paracetamol? A gente tem uma única molécula de paracetamol. Mas aqui é como se a gente tivesse feito uma curva de calibração. A gente foi adicionando, entre aspas, na caixa de simulação, moléculas de paracetamol e foi calculando essas energias de adsorção. Então, quando a gente comparou essas duas respostas, assim, espero que vocês sejam condescendentes com a gente, então a gente vê praticamente uma coincidência. Então, como se a gente tivesse feito, com a licença da palavra, tá certo? Com todas as aspas possíveis, é como se a gente tivesse feito uma curva de calibração teórica. Então, isso foi bastante empolgante para a gente na época e continua sendo até hoje. Então, nesse trabalho da Rayane, agora na presença do líquido iônico, a gente analisou, houve diferenças morfológicas, a gente analisou a proporção entre nanotubos de carbono e líquido iônico. E aí é que a gente fez também os cálculos computacionais e a gente percebeu que a forma mais fácil de interação seria quando a gente tivesse o paracetamol oxidado e a gente tivesse na presença também do líquido iônico. Então, é como se o líquido iônico promovesse uma sinergia juntamente com os nanotubos, né? Aqui representado pela folha de grafeno, então tivesse uma sinergia maior que fizesse que o processo de adsorção fosse facilitado e, consequentemente, o processo redox. Do ponto de vista das partículas magnéticas, nesse trabalho a Camila fez um estudo com a clorexidina, que é um enxaguante bucal. Então, aqui a gente tem a representação da superfície da magnetita. Então, quando você tem a quitosana neutra e você coloca no teu sistema a clorexidina, parece, né, por essa imagem aqui da esquerda, parece que a clorexidina, que é essa molécula aqui, representação aqui, ela meio que foge dessa interação, ou seja, ela meio que absorve mais uma porção mais superior. Quando a Camila fez os estudos de influência do pH, que são clássicos nos nossos estudos de eletroanalítica, a gente viu que tinha uma dependência com o pH, ou seja, uma etapa de protonação era importante. E aí, então, a gente trabalhou no pH 4, né? Depois, se vocês quiserem mais detalhes, vocês podem ler os nossos artigos. Então, a gente escolheu, por uma série de fatores, a gente escolheu o pH 4. Então, nesse pH, a quitosana está protonada. Então, nessa condição protonada, pelo que a gente pode observar aqui, por esse emaranhado de átomos, né? Então, parece que também tem uma combinação mais favorável a esse processo de adsorção da clorexidina e, dessa forma, a gente conseguiu desenvolver as nossas curvas analíticas e calcular as nossas figuras de mérito, atestando, né, esse sensor como uma ferramenta viável. Daí,
Por último, a gente, nessa sequência, a gente publicou, por último, agora em 2021, esse trabalho da Evelyn, que é com imidacloprido. O imidacloprido é um pesticida da classe dos neonicotinoides. Os neonicotinoides, eles são muito utilizados aqui no nosso estado na produção do melão. E próximo às fazendas de produção de melão, a gente tem muitas fazendas de criação de camarão em cativeiro. Então, por um mecanismo que a gente chama de contaminação cruzada, a gente imagina que a gente possa ter traços de imidacloprido, por exemplo, chegando nesse tipo de fazendas de camarão em cativeiro. Então, a gente achou uma abordagem interessante, e esse foi o trabalho de mestrado da Evelyn, e a gente desenvolveu um sensor muito simples, que seria nanotubo de carbono com náfio, simplesmente para você conseguir uma estabilidade maior na fase sólida do filme. E a gente conseguiu fazer a aplicação desse sensor em água de torneira, em amostras de melão e em amostras de camarão. Então, esse foi um trabalho bem interessante e bem completo e complexo em função das características das amostras reais que a gente utilizou. Por último, a gente trabalha também com os biosensores. Então, aqui a gente tem a Dejane trabalhando com detecção de fenol, o Irley, aquele trabalho do formetanato que a gente comentou anteriormente, e aqui a gente tem o Tiago com pirimicarb, e também todos esses trabalhos do Tiago, tanto com pirimicarb como com esses outros, né, compostos, todos com eletrodos de pasta de carbono. E aí, esse último trabalho do Tiago, a gente tem o desenvolvimento, né, de metodologias analíticas para 5 pesticidas, quais sejam carbofurano, carbaril, formetanato, de novo, ziran e o pirimicarb. Então, aqui nesse caso é diferente porque quando a gente trabalha com biosensor, o que a gente quer é uma perda de sinal, ou seja, a gente quer uma inibição do sinal analítico, porque isso diz para a gente que o nosso sensor, né, que a enzima está atuando, inibindo o processo redox, né, no caso. Então, esse é um exemplo da nossa contribuição em termos de biosensor, utilizando lacase e azul da Prússia como modificadores do carbono. Como perspectivas, para a gente finalizar, como perspectivas nessa área, o que a gente busca hoje? Então, a gente busca metodologias de baixo custo, que tenham respostas rápidas, que a gente possa ter ganho em termos de sensibilidade e que a gente tenha também a possibilidade de ter repetibilidade nas nossas medidas. Então, isso é o que quando a gente vai começar e vai propor uma metodologia analítica, na minha opinião, acho que esse deve ser o nosso foco hoje. Eu quero agradecer a todos os nossos estudantes. Aqui são várias fotos de várias formações, né, que o Geocor teve. Essa aqui do centro é a mais atual, mas em função da pandemia ela está totalmente desatualizada. Mas eu quero deixar aqui registrado o agradecimento a todas as pessoas que passaram pelo nosso grupo ao longo de todos esses anos e tornaram o ambiente mais agradável, né, para a gente trabalhar, que é importante. Eu também quero agradecer à Universidade Federal do Ceará, e quando eu falo Universidade Federal do Ceará, quero agradecer a todas as universidades parceiras, né, onde a gente tem grupos parceiros que nos apoiam. Eu não vou citar nenhum aqui para eu não esquecer. Quero agradecer também às agências de fomento que nos ajudam, né, CNPq, CAPES, FUNCAP, que é a nossa FAPESP, como a gente chama, e a FINEP. E também quero agradecer à Universidade Federal de São Carlos pela oportunidade, à FAPESP, né, que financia o CESUSQUEM com essa parceria com a GSK. E também quero agradecer a todos vocês pela atenção. Muito obrigada. E se eu não acompanhei o chat, porque eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, se tiver alguma pergunta, eu estou à disposição. Muito obrigada.
Obrigado, Irley. Obrigada, Elvio. O Elvio pergunta assim, professora, quais foram os organismos modelos? Quais foram os organismos modelos e quais as metodologias, tecnologias, metodologias e objetivo? Elvio, eu não entendi direito quer dizer, eu não entendi essa sua pergunta. O Elvio de novo. Professor, os sensores apresentam capacidade de analisar os compostos nas diversas matrizes? Sim, a gente desenvolve, por exemplo, esse último da Evelyn, a gente analisou em água de torneira, a gente analisou em melão e a gente analisou em camarão. A Lúcia, que eu não sei se é a professora Lúcia ou outra Lúcia, em termos de facilidade de produção, robustez, facilidade de uso e aplicação, você recomendaria um tipo de eletrodo em particular? Lúcia, o que eu recomendo, assim, nessa perspectiva do que é interessante para a gente do ponto de vista de desenvolvimento de metodologia analítica, é o eletrodo que seja mais, que tenha montagem, né, fabricação mais simples. Tá certo? Então, mesmo hoje a gente tendo apresentado bastante resultado com eletrodo modificado, se você conseguir a resposta para o teu processo sem modificação, você já ganha bastante em agilidade na tua metodologia. Então, se você conseguir resposta, se você conseguir resposta eletroanalítica sem modificar o teu eletrodo, você já ganha bastante. João Batista, que eu acho que é o professor João Batista. Não é nenhuma pergunta. Obrigada, professor. Natália, minha aluna não vale. Lúcia, parabéns. Gente, muito bem. Parabéns também para todos vocês por esse momento aqui que é muito rico, né? Então, o Elvio aqui. Quais os organismos vivos utilizados nas análises? Quais as técnicas utilizadas para isso? Organismos vivos. Você fala nos biosensores? Então, se for nos biosensores, a gente usa uma enzima, tá certo? Que é a enzima lacase, mas a gente também usou uma outra enzima que seria a tirosinase. Então, a gente compra a enzima, e a gente tem que tomar cuidado para ela não desnaturar, e a gente faz aqueles testes para ver se ela está ativa ainda, e a gente utiliza. É isso que a gente faz. Não sei se eu respondi, Elvio. Como a gente imobiliza a gente coloca um agente de ligação cruzada, né, que é o glutaraldeído, e a gente imobiliza por dropcasting. Então, não sei se tem mais alguma pergunta. Não tem mais nenhuma pergunta. Obrigada também, Elvio, pelo interesse. Depois, se você quiser, você pode me escrever, adriana@ufc.br, está lá no começo da apresentação, e a gente pode conversar mais proximamente. Tá bom? Pronto. Então, muito obrigada, gente. Tenham um bom dia, se cuidem. Espero que todos continuem com saúde. Eu estou à disposição para qualquer outra questão. Até mais.